Encerrando o ano de 2024, é possível perceber o quanto o tempo passou. Se antes era muito comum ver postagens de páginas sinalizando como estávamos mais perto dos anos 2030 do que de 1998, e hoje, oficialmente, estamos a quase 5 anos de 2030 e 27 anos de 1998. Com isso, é possível dimensionar o quanto percorremos em questão de história e como as coisas mudaram. Algo que era comum deixou de ser e possivelmente você até se esqueceu. No vídeo de hoje, veremos alguns eventos que foram marcantes recentemente, porém você se esqueceu. Lá pelos anos de 2014 e 2015, se tornou febre criar eventos fictícios no Facebook, quase sempre com datas que pareciam muito distantes à época, como 2024 e 2025, e vejam só, envolvendo coisas aleatórias, quase sempre alguma piada na composição do evento, e um desses eventos foi a tal Corrida Naruto. O evento consistia em marcar, inicialmente de forma fictícia, uma grande reunião de fãs do anime para correr imitando os ninjas, que é aquele jeito com o braço para trás. Porém, em dado momento de 2016, um grupo decidiu realmente levar isso a sério e marcar presencialmente. Pelo que pude conferir, a primeira corrida Naruto foi realizada em Fortaleza, se espalhando para outras cidades do Brasil, em locais com boa presença de público e sendo icônico da época. Durante alguns meses, ali em 2016, se tornou comum pessoas organizarem esses eventos, recebendo até patrocínios interessantes e a cobertura de youtubers, que inclusive conseguiram conquistar seu público inicial com a divulgação desse evento. Houveram mais algumas realizações ali por volta de 2016 e depois o interesse por esse tipo de coisa caiu, sendo levemente quebrado por alguns eventos que foram realizados nos Estados Unidos, como se reunir para invadir a Área 51 ou uma guerra de pessoas que têm o mesmo nome, a famosa Josh War, onde um bom número de pessoas chamadas Josh se reuniram em Lincoln, Nebraska, para se enfrentarem com aqueles macarrões de piscina. Ao passo que o organizador Josh Swain conseguiu transformar a campanha em um evento de caridade, e já se tratando de eventos brasileiros, meio que nenhum conseguiu a mesma atenção de Corrida Naruto, pelo menos se considerarmos o grau de shitpost e os impactos gerados. Efeito manada é um comportamento definido em nossas raízes ancestrais, levando em consideração que são basicamente macacos calvos e que andam em duas patas, ou seja, o que uma pessoa faz, as outras tendem a imitar, sem droga de razão alguma na maioria das vezes. E nesse contexto eu relembro algumas das coisas que foram modinha nos últimos tempos, pelo menos isso eu consegui provas concretas sobre, começando pelos ioiôs, que você provavelmente deve lembrar da Coca-Cola nos anos 90, ou de alguns profissionais que começaram a ser vendidos para o público adolescente mais ou menos nos anos de 2009 e 2010. Esses ioiôs possuíam diversas cores e efeitos, alguns chegando a brilhar, conter pinturas metalizadas e ser feito de alumínio ou outro metal que proporcionava uma qualidade ao elemento, mesmo que ninguém fosse profissional de ioiô. E essa modinha logo foi substituída por outra interessante, a do relógio Champion. Esse relógio se caracterizava pela sua capacidade de trocar a pulseira, por modelos em diversas cores e com aparência de Lego, ou daqueles guardrails do Mario Kart de Super Nintendo, virando uma febre entre o público mais jovem, talvez motivado pelas bandas de coloridos que surgiam aos montes e viraram moda também. E ainda bem que passou, mas nada se compara ao que veio depois, as pulseiras Power Balance. Essas pulseiras também viraram moda, pois prometiam melhorias no equilíbrio em aspectos de performance diária, sendo usados por algumas celebridades e estourando em vendas pelo mundo afora, até ser alvo de investigações pelos parasitas de merda do estado. E vai se fuder Europa, ninguém liga pro teu califado, que resultou em diversas ações e acordos milionários sobre acusações de que as pulseiras não funcionavam, algo que depois foi reconhecido pelos seus criadores, os irmãos Troy e Joshua Rodarmel. Ainda nessa de coisas que se tornaram uma modinha e depois desapareceram, temos os famosos adesivos de família, que eram colados em carros para a pessoa mostrar como era a sua família, que se popularizaram durante um tempo e depois, como tudo que falei aqui, desapareceram sem grandes explicações. Eu cheguei a citar brevemente o que é um flash mob no vídeo de iceberg de conteúdos aleatórios da internet,
onde eu comentei sobre o tal Harlem Shake, que se tratava basicamente de pessoas reunirem-se para ter um ataque de demência ao som de uma música techno / dubstep. Mas basicamente essa prática explodiu em popularidade na internet, onde se tornou mais acessível para marcar e combinar com diversas pessoas a ação. Um dos primeiros fenômenos flash mobs que consegui rastrear foi o tal meme japonês Get Down, que consiste basicamente em tentar replicar um bug do jogo 007 GoldenEye ao som da música Promise, da artista japonesa Komi Hirose. E se você se pergunta por que o nome do meme é Get Down, é simplesmente por ser a primeira fase do refrão e do breakdown da música, que tem até um ritmo meio espanhol, lembrando o Gerudo Valley do Ocarina of Time. Esse meme podia ser feito sozinho, mas já dá para ver alguns exemplos de execuções coletivas, bem parecidos com o conceito de flash mob. Ainda existiu alguns bem populares, como recriações da coreografia da música Thriller de Michael Jackson, que talvez tenha um clipe mais recriado, dado os incríveis passos do rei do pop e a sincronia com os quais os dançarinos zumbis seguem um ritmo, a reunião dos Homens-Aranha e o próprio Harlem Shake. Dá pra dizer que essa cultura de reunião de pessoas para alguma apresentação maluca aleatoriamente caiu em desuso, ficando registrada como uma coisa de um tempo antigo ou relegado como uma prática de uma geração mais antiga, que não está tanto em evidência mais, ou que tem mais coisas para fazer e não consegue despender tempo para essa prática, não tendo muitas informações do mainstream sobre a realização de eventos assim já faz um certo tempo, mostrando que a internet realmente leva e traz coisas do mais absoluto nada. Em 2013, rolou um bizarro caso policial, que gerou uma apresentação no mínimo meme por parte de uma emissora que, de todos os adjetivos a se utilizar, dá pra dizer que é ridícula e meio paia. O caso Pesseguini se refere a quando um moleque meio piorado das ideias realizou o desvivamento de alguns de seus membros da família, em circunstâncias relativamente misteriosas. Inclusive os familiares restantes recentemente chegaram a apelar para um tribunal internacional a reabertura do caso, apontando diversas falhas na investigação. Na época, os todos-poderosos preparados do Estado apontaram que a criança pegou a arma da mãe e realizou o ato, motivado por delírios e por uma rara condição mental, que o fazia ter percepções alteradas entre fantasias e realidades. Isso de acordo com o que as investigações da época concluíram. Pra gente, o que interessa é o que veio depois, um show de piada e comicidade por meio do hoje falecido jornalista Marcelo Rezende, que em seu programa Cidade Alerta chegou a culpar o jogo Assassin's Creed Brotherhood pelo acontecido, naquele tipo genérico e estereotipado de culpar uma mídia por ato de pessoas. E engraçado que essa emissora nunca relaciona a religião com a extorsão financeira que acontece, né? Nem a falta de pagamento de impostos. À época, a Ubisoft chegou a realizar um pronunciamento de que o jogo em nada tinha a ver com o caso, embora todos quisessem avidamente relacionar o cu e a calça. O mais intrigante é que, de acordo com a matéria feita pelo Aventuras na História, a investigação foi cercada de falhas, com a cena do crime sendo muito modificada e o fato da mãe do garoto, que também era policial, estar no centro de uma investigação de corrupção dentro da corporação, onde ela teria se recusado a fazer parte de um núcleo corrupto, repassando as denúncias aos seus superiores. E note como claramente diversas matérias escritas parecem apelar para o aspecto emocional do leitor, ao invés de simplesmente passar a notícia. E o mais irônico disso tudo é que 1 ano depois desse caso, Rezende fez uma ação de marketing com a EA para divulgação do Battlefield Hardline, que eu acho muito bom, foda-se se você não gosta do Roger dublando. Nessa peça de mídia, Marcelo aparece como âncora de um fictício programa policial, divulgando as ações do jogador como um agente de combate ao crime, onde ele depois explicou que não via problema em fazer e que a situação do programa se bastou meramente em passar o que a investigação apontava, o jogo e a condição do criminoso como parte da resolução de um caso. Ou dá pra dizer simplesmente que pagando bem, que mal tem, né? Esse caso é um perfeito exemplo de como a sociedade gosta de um circo e, sem perdão pelo trocaralho, a qualquer custo. E simplesmente atos aleatórios se tornam motivo de pânico e histeria coletiva. Tudo começou em 2013, quando os cineastas Alex Powell, Elliot Simpson e Luke Urbanski começaram a trabalhar em um projeto artístico para uma página no Facebook chamada de Northampton Clown, na cidade de Hornone, na Inglaterra. Porém, foi em 2016 que o clichê dos palhaços assassinos começaram a invadir o imaginário popular, com diversas cidades dos Estados Unidos tendo relatos de avistamentos de pessoas vestidas de palhaço, sem extensões definidas. Já em outubro daquele ano, os avistamentos eram relatados em quase todos os estados do país,
além das províncias do Canadá e mais 18 países, com a histeria sendo tão grande que algumas lojas passaram a retirar de seus catálogos fantasias e máscaras de palhaço para venda, com outras pessoas partindo para ações mais rígidas, como montar grupos de caça a esses palhaços. Embora o arquétipo do palhaço do mal seja proveniente de obras antigas do teatro, como Impagliati, que é uma ópera do italiano Ruggero Leoncavallo, que retrata um palhaço que assassina sua mulher e amante durante um ato artístico. É nítido que a grande influência moderna se trata do serial killer americano John Wayne Gacy, que cometeu entre 33 assassinatos e abusos durante os anos 70, sendo executado em 1994 como parte da pena de morte que recebeu. Gacy trabalhava em obras de caridade como palhaço, tendo os personagens Pogo e Patches como sua criação, e dada a repercussão do caso na cultura americana, aliado a obras que reforçaram esse estereótipo como Pennywise de It, que é a obra do Stephen King, e o filme de ficção e comédia Palácio Assassinos do Espaço Sideral. E assim como normalmente se inseriram na cultura, os avistamentos de palhaços simplesmente pararam, talvez devido ao medo que se instaurou de alguém ser morto por estar vestindo uma roupa assim, em um ato motivado pelo medo irracional, algo que claramente não acontecia aqui, afinal as coisas funcionam em outra rotação no Brasil. Quem lembra do cara fugindo do palhaço empinando a bike?